Eu quero compartilhar uma palavra com você que eu considero muito, muito importante, e eu quero ler com você. E se não for pedir muito, você sabe que a gente tem sempre lido a palavra e tem dado já sequência, todo mundo sentado. Mas se você puder, eu quero lhe pedir, fique de pé, por favor. Fique de pé. Amém? Provérbios capítulo 26, versículo 20. Provérbios 26, 20. Eu quero ler dois textos aqui. Na verdade, em duas versões, perdão, eu quero ler. Uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o encrenqueiro e implicante é separado do grupo. Na outra versão, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Na verdade, eu li as duas partes, porque Salomão ele faz uma comparação. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como tema: ele precisa de lenha. Eu quero dar liberdade para você, pode tomar o seu lugar, e mesmo você se sentando, eu quero que você preste muita atenção em algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com você. Querido, Salomão, ele faz aqui uma comparação, e para nos transmitir um ensino muito essencial para a nossa vida. Salomão, ele diz assim, olha, ele diz mais ou menos assim: você quer acabar uma briga? Tira o encrenqueiro do meio do grupo. É bem fácil, né? Não, meu irmão, toda vez que aquele cara está lá, meu irmão, de repente está tudo bem das contas dele. É mais ou menos isso que Salomão está falando. Você quer acabar com a briga? Tira o encrenqueiro. Tira ele do meio do grupo e acaba. Mas ele diz também: você quer acabar ou quer apagar o fogo? Separa a lenha dele. Você quer acabar com a briga? Tira o encrenqueiro do meio. Você quer acabar com o fogo? Tira a lenha dele. Então é em cima desta comparação que ele trabalha. Então ele diz mais ou menos assim: assim como sem o encrenqueiro não há briga, do mesmo modo não há fogo sem lenha. Amém? Está bem claro isso aqui. Assim como sem a presença do encrenqueiro não existe mais briga, ele está dizendo: sem a presença da lenha não existe fogo. Eu quero que você guarde isso aqui. Queridos, uma das características e até manifestações do Espírito Santo é o fogo. Diga, o fogo. Diga com mais convicção, diga, é o fogo. O fogo, ele é apresentado, quando se olha para a pessoa do Espírito Santo, como um símbolo é um metafórico da presença dele, da própria presença do Espírito Santo. E eu vou estar vendo aqui com você, daqui a pouco eu vou estar vendo algo mais claro sobre isso. E o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta dele, no capítulo de número 5, versículo 19, é um versículo bem curto. Ouça o que Paulo diz, e até leia, me acompanhe. Paulo diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Aí alguém poderia perguntar: pastor, é possível alguém apagar o Espírito? Se não fosse, Paulo não nos exortava. Não é verdade? Se não fosse possível, Paulo não nos exortava, dizendo: não apagueis o Espírito. Então ele está deixando claro que isto é possível. Queridos, isso é uma das coisas que me chocou muito e que tem me feito orar, tem me feito profetizar e trabalhar para que esse quadro seja mudado. É o número de desviados no nosso estado. Pessoas que um dia, com toda certeza,
essa chama, esse fogo, era tão ardente, mas que por alguma razão, conseguiram apagar. Apesar da exortação, não apagueis, de alguma forma, em algum momento, acabou acontecendo isso. Apagar, olhando para o significado original, apagar é extinguir, é apagar, é de fogo ou coisa no fogo, é ser apagado. A metáfora aqui é sufocar, suprimir, abafar da influência de Deus. Ou seja, é esse abafar, esse sufocar, aquela influência, aquela ação, aquela direção, aquele propósito que é manifesto para todos nós através da pessoa do Espírito Santo. Nós podemos apagar e impedir que de fato ele cumpra com a missão e o propósito para o qual ele veio. Porque houve uma troca, Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Então ele veio para habitar, não só entre nós, mas para habitar em nós. Posso ouvir um amém seu? Então, queridos, preste atenção. Uma coisa a gente precisa entender, pastor, mas é possível extinguir, porque a palavra que extinguir é aniquilar, ou exterminar por completo. Aí pergunta, pastor, eu posso aniquilar o Espírito Santo, exterminá-lo por completo? Não, a pessoa dele não, porque ele é Deus. Amém? Ele é Deus, e como Deus, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode matar, extinguir. Ninguém pode exterminá-lo. Isso não é possível. Pegando o exemplo da Trindade, apesar de que Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 2, ele diz diante da multidão, principalmente para os sacerdotes, para as autoridades, ele diz, olha, vocês mataram o autor da vida. Mas mesmo ele fazendo essa declaração, o próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu a dou espontaneamente para depois reavê-la, porque esta autoridade eu recebi de meu Pai. Outro dia eu falei uma coisa que até alguns ficaram meio boquiabertos. Eu disse, Jesus Cristo não é vida. Alguns ficaram desse jeito, você está me olhando. Vou repetir, Jesus Cristo não é vida. Jesus Cristo é a vida. Percebe a diferença? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O verde é vida. Arranca uma árvore, deixa ela lá, ela morre para nunca mais nascer. Cristo é a vida, se entregou, morreu, foi sepultado ao terceiro dia, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e nós estamos o aguardando para a sua segunda volta, amém? Então, eu quero que você pegue 3 pessoas, um único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ele como Deus, ninguém pode exterminá-lo, ninguém pode matá-lo. Então pastor, a pergunta é, como é possível apagá-lo? Como é possível? Preste atenção, escute isso aqui, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Se eu não posso matá-lo, se eu não posso exterminá-lo, pastor, como é possível? Se eu não posso, ou se isso não pode ser apagado, a pessoa dele, mas existe uma outra forma, ele pode ser apagado dentro da minha e dentro da sua vida, entende? Pastor, pergunta, mas como é possível apagá-lo dentro de nós? Escute, não é deixando de colocar lenha, estou entrando aqui no tema. Como é que a gente pode apagar o Espírito Santo dentro de nós? Não é deixando de colocar lenha, é deixando de ser lenha. Porque é muito fácil eu colocar lenha. É uma outra coisa eu ser a lenha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Estão comigo? Eu quero que você caminhe nesse entendimento comigo.
Preste atenção, como é possível apagá-lo dentro de nós? Não é deixando de colocar lenha, é deixando de ser lenha. Isso é muito importante a gente entender. Pastor, não é importante colocar lenha? Sim, é muito importante colocar lenha, mas mais importante é ser a lenha. Isso é o mais importante. E muitos apagaram esse agir do Espírito Santo porque deixaram de ser lenha. Se o Espírito Santo é fogo, aí alguém diz, pastor, se eu for para o fogo, eu vou acabar de uma vez. Imagina o Moisés, a sarça está pegando fogo. Em vez do Moisés correr, ele vai para cima do fogo. A fornalha está ardendo em fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá dentro. Tem um quarto homem lá dentro. Fogo puro. O escritor hebreu diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Está lá dentro. Sabe o que eu acho mais impressionante? É que quando os três saem de lá, Jesus ainda fica lá dentro, eu acho. Não tem problema com fogo. Quando os três saem de lá, você sabe o que eu acho impressionante que está escrito? Que nem a roupa deles tinha cheiro de fumaça, gente. Que coisa impressionante. Nem cheiro, parecia que eles estavam no boticário. No Natura, né? E tantas outras aí. Porque nem cheiro de fumaça tinha neles. Olhe para o seu irmão e diga, este fogo que está sendo falado, não se preocupe que não é para sua destruição. Faça assim, para alegrar essa pessoa, diga, é para sua construção. Amém, queridos? É para nossa, se é para Jesus, pode aplaudir a Ele. É para nossa construção, gente. Aleluia. Agora preste atenção, pastor, porque é importante sermos lenha no altar de Deus e não simplesmente colocar lenha. Primeiro, porque é importante, Provérbios 26, 21, porque a lenha existe para o fogo. Salomão, o mesmo Salomão que diz que sem lenha o fogo se apaga, logo no versículo seguinte ele diz, a lenha existe para quem? Para o fogo. Provérbios capítulo 26, versículo 21. Gente, pare para você pensar, mais fácil aqui no interior aqui do nosso estado. Você vê aqueles caminhões, aqueles pau de arara, aquele caminhão grande com uma carrada imensa de lenha, de toras pequenas. O que passa na sua cabeça? Está indo para uma olaria, né? Fazer um grande fogo, queimar tijolos. Isso é alguma panificadora ainda, né? Que é aquele, né? Aquela coisa bem tradicional. Alguns dizem assar um peixe aqui, né? Então, olha, tá vendo os paraenses aí, dá aquele glória. Então, você já imagina porque você vê uma carrada de lenha, de tora, de pedaços, já passa pela sua cabeça, para que isso? Essa lenha, ela foi cortada, ela foi preparada para o... Com muito amor, sem querer ofender, diga, você tem um destino. No bom sentido da palavra, queridos, vocês estão me acompanhando, vocês vão entender bem mais isso aqui, olha, preste atenção nisso, olha Romanos capítulo 12, versículo 11, Romanos 12, 11, Paulo diz assim, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se você for ver o significado dessa palavra aqui, fervoroso no original é, seja quente, muito quente. Seja quente, muito quente. Sabe o que eu me lembro? É da nossa famosa panela de pressão. Começa friozinho, né? Coloca lá, fecha lá. Eu quero saber quem nunca chegou lá com uma colher, uma faca e... Quem já fez isso? Foi só o pastor Elson? Olha, meu Deus do céu.
Aí você pergunta, para quê? Diz, não, só pelo gosto de ver aquela zoada, aquele vapor. Mas aí você, tem gente rindo que é só por esse gosto mesmo, né? Então olha aqui para mim. Queridos, você percebe só pela saída daquele vapor. E às vezes pelo movimento, que tem panela que não consegue se segurar, né? Ainda mais se a base lá tiver meio solta aí, né? A panela vai ficar dançando porque aquela pressão é muito grande. Então é esse aqui, esse entendimento, ser fervoroso, ser quente, ser muito quente. Amém, queridos? Então preste atenção, eu quero que você guarde isso aqui. Por que, pastor? Nós precisamos ser lenha no altar, porque a lenha, ela existe para o fogo. E queridos, e não existe lenha no fogo que não seja quente, que não seja muito quente. Não existe isso. Não existe isso. Então, entenda, primeiro, por que nós precisamos, como lenha, nos manter no altar? Porque a lenha, ela existe para o fogo. Segundo, por que nós precisamos fazer isso? Porque o Espírito Santo tem uma língua de fogo para cada lenha que estiver no altar de Deus. Atos 2, de 1 a 4. Me acompanhe, por favor. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram, diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, esta língua de fogo aqui, literalmente, porque não é assim, pastor, eu vou ver hoje uma língua de fogo sobre cada cabeça aqui. A gente precisa entender aqui uma coisa, aqui se trata de uma metáfora usada para explicar aquela experiência que a igreja primitiva viveu naquele dia de Pentecostes lá. Mas guarde isso aqui, que eu ouvi uma vez um pastor contando, que ele chegou com um outro pastor, um evangelista muito conhecido, que hoje está com Jesus no céu. Ele disse que ele chegou com outro e disse, olha, você pode impor a mão na minha cabeça e transferir dessa unção, dessa mesma unção que Deus tem te dado, transfere para mim isso. E ele disse, olha, eu posso orar com você, para Deus te abençoar, para Deus confirmar teu ministério, teu chamado, mas eu não posso te dar a minha língua de fogo, porque tu já tem a tua. Aí, aquilo foi assim, um revelador para ele. Entende? Porque Deus tem algo específico para a minha vida, assim como tem para a sua vida. Amém, queridos? A lenha ela existe para o fogo, mas se eu entender que Deus tem algo muito especial, espiritual para a minha vida, eu vou ansiar, eu vou desejar, eu vou correr atrás disso, eu vou buscar. Eu não vou ficar conformado, eu não vou ficar parado. Ok, eu não vou ficar parado, mas eu vou querer. E você sabe, essa experiência aqui que eles tiveram, debaixo desse poder, desse fogo do Espírito Santo, fez se cumprir uma promessa que Deus havia dado para Abraão. Se cumpriu em outros momentos, mas este foi o momento chave. Qual foi a promessa? Gênesis 12, Deus disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Se você for ver Atos capítulo 12, você vai ver que lá em Jerusalém, naquele dia em que o Espírito Santo foi derramado, tinham povos de muitas nações lá. E quando o Espírito Santo foi derramado, eles passaram a falar em outras línguas. Mas os que estavam lá estavam dizendo, esses homens estão embriagados a esta hora da manhã? Aí Pedro toma a frente e diz, eles não estão embriagados. O que aconteceu com eles é o que o profeta Joel havia dito. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas olha aqui, mas eles dizem, mas eles estão falando na nossa própria língua. Pare para você pensar, o Espírito Santo aproveitando a oportunidade, gente, para evangelizar muitas pessoas de várias nações ao mesmo tempo. Que coisa tremenda, né? Você sabe que eu estava outro dia pensando, assim, a gente viaja nessas coisas, né? E se você ainda não consegue viajar comigo, fique aí,
na sua poltrona, mas eu viajo às vezes, meu Deus, às vezes eu não quero usar o meu inglês assim para falar. Mas você sabe uma coisa que eu sonho, imagina, você não sabe falar uma língua, e você cheio do Espírito Santo começa a falar aquela língua, ou você começa a entender aquilo, é uma manifestação da língua. Olhe para o seu irmão e diga: Deus tem uma língua de fogo para a sua vida. Amém. Terceira razão, por que a nossa vida precisa estar no altar? Precisa estar no altar de Deus, escute, porque se a lenha estiver sobre o altar de Deus, independente de ser lenha seca ou molhada, o fogo a alcançará. Alguém diz: pastor, minha vida está muito seca, está no ponto para ser queimada. A melhor lenha para pegar fogo é lenha seca, sim ou não? Pastor, mas comigo está difícil, está encharcado. Me envolvi com tanta coisa, fiz um monte de coisa errada, está encharcado do erro, do pecado, de coisa errada. O Espírito Santo não tem problema com isso. Você quer ver? Vou ler um texto bem rápido com você aqui. 1 Reis capítulo 18, de 33 a 39, me acompanhe aí por favor. 1 Reis 18, de 33 a 39. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Diga: água sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e diga lenha molhada, diga lenha encharcada, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, amém. Me ouça o que eu quero dizer. Você sabe qual é uma das maiores estratégias que Satanás tem usado contra os cristãos, e vai continuar usando até Jesus voltar? Se chama frieza e mornidão espiritual. Vou repetir, guarde isso que eu estou lhe dizendo. Essa tem sido uma das maiores estratégias que Satanás tem usado, e vai continuar usando até Jesus voltar. Se chama frieza e mornidão espiritual. Isto é muito sério. Eu quero ler um texto aqui, Mateus 12, 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esfriamento, mornidão espiritual. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 17, me acompanhe aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Diga misericórdia. E depois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma palavra muito forte, mas eu aprendi uma coisa, que para uma grande mudança é necessário um grande impacto.
Para uma grande mudança é necessário um grande impacto. Imagina essa igreja tendo uma visão, essa era a visão que ela tinha: rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Essa era a visão que ela tinha a respeito de si mesma. E a visão que Jesus tinha a respeito dela era: você é pobre, cega, nu, miserável. Era dessa forma que Jesus estava vendo. Disse: olha, você não é nem quente nem frio. Quem dera que você fosse uma das duas coisas, mas sendo morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Por quê? Porque esse é um estado que Ele não quer para nenhum dos seus filhos. Ele não quer para nenhum daqueles que lhe pertencem. Eu posso ouvir um amém seu? Queridos, se você for ver fervoroso aqui, como ele diz quente, a palavra quente ou fervoroso de espírito é a mesma raiz da palavra, que é ser quente, que é ser muito quente. É ser usado para água, quando é usado para água, a metáfora que é usado para muito, no sentido negativo, raiva, ou amor, ou zelo, para o que é bom, para o que é mal, é um espírito fervoroso, dito de zelo para o que é bom. Então, ou seja, há um propósito em nós, de Deus, para nós sermos isso aqui que ele fala, sermos esses fervorosos de espírito. Você sabe qual é um perigo? É que sem o fogo do espírito, nós corremos o sério risco de começar a funcionar no automático, a começar a funcionar na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, nas nossas habilidades, nos nossos dons, nos nossos talentos, porque a gente não está indo para a fonte, então a gente vai buscar outros recursos, outros meios para tentar fazer a coisa acontecer. Porque devemos ser como lenhas em chamas? Guarde isso aqui. Porque devemos ser como lenhas em chamas? Ouça, porque com o fogo do Espírito em nossas vidas, as escórias de Satanás serão consumidas de cada um de nós. Que são as escórias? Substâncias inúteis que vem junto de um metal precioso, como o ouro, como a prata. De repente você chega com uma pepita de ouro desse tamanho, diante de um ourive. Só que para ele fazer a joia que você está pedindo, ele vai precisar levar aquela pepita para o fogo. E no fogo vai ser consumido toda a impureza. E de repente aquilo que era desse tamanho, ele vai dizer: olha, está aqui. Só isso? Não. Tudo isso, porque aqui está 100% puro agora. Você entende? Está 100% puro agora, toda a impureza foi tirada. Então esse poder que o Espírito Santo, que esse fogo tem, para fazer com que qualquer impureza de Satanás, qualquer escória que ele queira acrescentar para a nossa vida seja tirada, esse poder é tremendo e ele é real. O fogo do Espírito Santo, ele só destrói, sabe, aquilo que deve ser de fato destruído, para que seja esse metal precioso conservado, que é a minha e a sua vida, amém? E eu quero nesta noite fazer uma coisa aqui com você. Eu quero nesta noite aqui, eu quero tirar uns poucos minutos de oração aqui, o nosso tempo já está quase que avançado, ainda tem uns minutos. Diante disso que eu falei aqui, eu quero fazer uma coisa com você aqui, preste bem atenção. Eu espero que você tenha do fundo do coração entendido essa mensagem, que não basta apenas eu levar lenha, eu preciso ser a lenha. Eu preciso ser. Paulo disse: os dias são maus. O investimento de Satanás para que venhamos a viver uma vida morna, ou uma vida fria, é muito grande. A gente incentiva os outros, as pessoas, para congregarem da seguinte forma: olha, você tem que congregar, sabe por quê? Porque uma lenha separada da fogueira, ela vai apagando. Não é isso que a gente usa muito isso? Uma lenha separada da fogueira vai apagando. Deixa eu te dizer, uma lenha sozinha, no altar, ela nunca se apaga. Entendeu? Se estiver fora do altar, tem que estar junto. No altar, se ela estiver sozinha, ela nunca vai se apagar. Porque o altar
É o fogo do Espírito Santo que vai estar suprindo ela e fazendo com que ela esteja sempre ardendo em chamas e vivendo aquilo que Deus tem como propósito para ela.